Olá, meninos. Vamos continuar com as nossas aulas. Como vocês estão? Estão acompanhando as aulas, fazendo as atividades. Não podem parar, que é para quando retornar às aulas não estarem enferrujados, né? Vamos sempre estar atentos a todas as aulas, fazendo as atividades, que é para não perder o pico. Então, semana passada, na última aula, nós estudamos os povos que habitaram a região da Mesopotâmia, não foi? Nós estudamos alguns povos e hoje nós vamos estudar os outros povos que habitaram a região do Crescente Fértil. Lembrando que esses povos viveram naquela região entre o rio Tigre e Eufrates e que vários povos viveram naquela região, não foi um único povo, né? Povos que vinham de outras regiões, se aproximavam, acabavam submetendo os povos que já estavam lá e terminavam criando outros impérios, né? Outras sociedades, outros povos que habitavam aquela região. E no decorrer dos séculos, né? Isso tudo antes de Cristo, é bom lembrar, né? Então, vamos ver hoje um pouco a respeito do Império Hitita. O Império Hitita é citado, os hititas, né, o povo hitita, é citado na Bíblia. E foi graças a essas citações na Bíblia que historiadores e arqueólogos, estudiosos no geral, começaram a investigar e a pesquisar mais a respeito desse povo. Por quê? Porque esse povo foi um grande império, né, dos hititas, mas que não era muito conhecido e que não era muito estudado. E aí a Bíblia, aqui funcionando como fonte histórica, vai, vamos assim dizer, despertar a curiosidade desses estudiosos para poder pesquisar e conhecer mais a respeito desses povos. E graças às fontes históricas encontradas, escritos históricos, né, encontrados na região, a gente pôde conhecer mais a respeito desse povo. Então, vamos ver aqui os hititas. Como eu falei, a gente passou a conhecer mais esse povo através dos antigos documentos escritos na língua indo-europeia. Vejam, a língua dos hititas, ela vai originar vários idiomas indo-europeus. Então, foi importante a escrita deles nesse sentido. A escrita deles também era feita em tijolos, né? Naquele modelo da escrita cuneiforme, e que eram armazenados, né, organizados numa chamada Biblioteca de Nínive. Então, foram esses achados, né, que trouxe para nós o conhecimento a respeito desse povo. Esse povo, eles usavam e veneravam o cavalo, né? Eles, nas suas guerras, usavam o cavalo, inclusive contra os egípcios. Os egípcios, aliás, quando eles chegaram ao Egito, eles chegaram a cavalo e causou grande revolução, porque eles tinham o cavalo como aliado nas guerras e isso viabilizou suas conquistas, né? Os carros de guerra deles também, naquela época, era visto como os mais modernos. Uma das invenções que eles fizeram nos carros de guerra é que o carro era maior do que os dos outros povos. Então, ele dava a possibilidade de 3 pessoas ficar no carro. É claro, ia guiando os animais
e os outros 2 estavam livres para a guerra, que a gente pode pensar que é uma coisa simples, mas que no momento de uma luta é muito importante, porque quem está conduzindo o cavalo não vai se preocupar com guerrear, somente em conduzir o cavalo. E, por outro lado, quem vai guerrear não vai se preocupar na condução do animal, né? Então, esses carros de guerras, como eu falei, modernos, eles ajudaram, né, nessas conquistas dos hititas. O rei era o sacerdote e também juiz, né? Ele funcionava como o administrador, como sacerdote, como juiz. E esse povo tinha uma economia baseada na agropecuária, como vários dos povos que viveram na antiguidade. Também praticavam o comércio e a metalurgia, ou seja, eles tinham o conhecimento e o domínio da metalurgia. Eles fabricavam instrumentos, armas, usando os metais. E outra coisa, a religião também não é muito diferente da maioria dos povos daquela época, era politeísta, negativista. Como assim negativista? Eles acreditavam na maldade humana, ou seja, o ser humano era mau, o ser humano era perverso. E por conta dessa negatividade, os deuses, insatisfeitos, acabavam castigando o povo, né? Então, era a insatisfação por conta da crueldade do povo que os deuses se manifestavam. Então, lembrando que esses deuses, no entendimento deles, as coisas ruins que aconteciam na época era uma revolta, uma insatisfação dos deuses pelas maldades do homem. Era assim que eles interpretavam, né? E aqui nós podemos ver nessa imagem o modelo do carro de guerra dos hititas. E uma renovação também aí é o modelo da roda, né, do carro, que agora é mais leve e, por ser mais leve, tem a condição de ser mais veloz e de ajudar mais aos guerreiros no momento do combate. Como todos os povos daquele momento, formavam grandes impérios, mas terminavam por serem subjugados por outros povos que ali chegavam se aproveitando de alguma fragilidade do momento e acabavam sendo conquistados, né, por outros que ali se estabeleciam e que formavam um novo império. E isso aconteceu também com os hititas, que foram subjugados pelos assírios. Os assírios eram um povo guerreiro que tinha um exército formado. Alguns historiadores acreditam que foram os assírios que formaram o primeiro exército organizado como exército, né? E eram conhecidos por suas crueldades junto com os vencidos e também porque eles eram grandes conquistadores expansionistas. Então, vamos ver aqui um pouco a respeito dos assírios. Como falei, eles tinham um exército forte e armas poderosas. Armas que eles também trabalhavam a metalurgia, quando eles fabricavam as pontas das lanças com metais, né, mais resistentes, com aço, faziam as armaduras, os escudos. Então, todos esses equipamentos, vamos assim dizer, bélicos, dava a possibilidade dos assírios se tornarem grandes conquistadores, né? E a brutalidade deles era a marca conhecida desses povos. Eles eram extremamente cruéis com os povos vencidos, né? Inclusive, assim, práticas de
grande crueldade eles faziam com os povos vencidos, é exemplo do esfolamento, do cegamento, decapitação, cortar membros, o empalamento, todas essas práticas cruéis que eles usavam com seus vencidos, né? Com seus inimigos, vamos assim dizer. Então, eles ficaram famosos e temidos justamente por conta dessa crueldade que eles tinham para com os povos vencidos. Um dos reis que se destacaram dentre os reis assírios foi Assurbanipal. Assurbanipal, ele foi o rei mais famoso e foi um grande conquistador. Foi na época de Assurbanipal que o Império Assírio conquistou várias regiões e subjugou vários povos. A economia desses povos, eles criavam ovelhas, praticavam, né, a criação de animais, mas especialmente de ovelhas. Como a região que eles habitavam era rica em madeiras, eles também usavam essa madeira tanto para confeccionar o que eles necessitavam, como também para comercializar com outros povos que tinham certa escassez de madeira em suas regiões. Também dominavam e tinham como fonte de renda o uso do cobre e do ferro, né? Utilizando desses metais para poder fabricarem as suas armas, os seus carros de guerra, os seus utensílios, tudo que eles necessitavam. E a religião deles também, como digo, a maioria dos povos, tirando somente os hebreus, daquele momento era politeísta. E os deuses deles estavam sempre ligados à natureza, ou seja, o sol, a lua, o trovão, o relâmpago, sempre os deuses deles tinham essa relação com a natureza. E aqui nesse mapa, a gente pode observar a região em que o Império Assírio dominou, viveu e dominou, né? Toda essa parte que está dentro da linha vermelha formou o Império Assírio. Então, vocês podem perceber que foi um grande império, é isso? E eles também, apesar deles serem assim muito militarizados, uma cultura muito voltados para a cultura da guerra, mas eles também tinham um nível cultural desenvolvido. A arquitetura era bem desenvolvida, a escultura, e nesses trabalhos de escultura, eles sempre trabalhavam a questão do cotidiano deles. Aí nessa imagem a gente pode ver o pastoreiro, né? O pastor cuidando dos animais. Sempre eles trabalhavam as questões relacionadas ao cotidiano deles. E isso é que vem nos dar essas informações de como esses povos viviam, né? Essas fontes históricas que acabam por contribuir no conhecimento deles. Mas, como eu sempre digo, aqueles impérios da época sempre acabavam sendo subjugados. Os fenícios foram grandes guerreiros, mas chegou um momento em que eles começaram a ter problemas internos dentro do seu próprio povo, desavenças, e acabam se dispersando um pouco e acaba enfraquecendo. E aí outro povo já está na espreita, esperando o momento de poder chegar e conquistar os assírios, que foram os caldeus. Os caldeus que também são chamados na história como os neobabilônios, porque eles acabaram formando o segundo império babilônico. Os caldeus, eles conquistaram os assírios. Não foi Nabucodonosor que conquistou. Nabucodonosor, ele foi um grande conquistador, foi um de maior destaque desse império. Mas quem conquistou os assírios foi o seu pai, Naboplasmar.
Então, Nabucodonosor, ele, além de se destacar como conquistador, ele também se destacou na questão de modernizar a cidade, né, da Babilônia. Por exemplo, aqui ele construiu a famosa Torre de Babel, que é citada, né, nas passagens da Bíblia, e os jardins suspensos da Babilônia, ou seja, construções arquitetônicas, que vocês vão ver daqui a pouco a imagem, assim, muito surpreendente para até hoje, para nós, imagine naquela época, né? E uma coisa que marca também os caldeus foi a destruição de Jerusalém. Os caldeus, eles destruíram Jerusalém e eles levaram os hebreus para o cativeiro da Babilônia. É aquela passagem da Bíblia onde os judeus são feitos escravos na Babilônia. A economia desse povo estava também voltada para a agricultura, a criação de animais, comércio e as construções, porque, a princípio, eles estavam voltados praticamente para a agricultura, criação de animais, comércio, só que quando Nabucodonosor começa a fazer suas construções assim gigantescas, então há um emprego muito grande da mão de obra nessas construções, né? Para construir a Torre de Babel, foram utilizadas a mão de obra de várias pessoas, né? Então, a construção acabou por fazer parte também da economia, né, daquele povo. A religião também politeísta, os deuses eram também relacionados à natureza, mas também aos animais. Ou seja, aquela questão de adorar deuses, a história dos bois que eram adorados, né? O boi de ouro que era feito para ser adorado como um deus, está voltado para essa religião aí que tinha, além da relação com a natureza, a relação com os animais. A Babilônia, aliás, também foi um grande centro cultural. Os historiadores acreditam que os pioneiros na astrologia e na astronomia foram esse povo, né? Os babilônios, e essas ciências foram desenvolvidas principalmente na Babilônia. Então, vamos ver aqui uma representação da Torre de Babel. Vejam que é uma construção com vários andares, é belíssima, é uma coisa assim impressionante. E a gente tem que lembrar de como foi feita essa construção sem os equipamentos modernos, elevadores e tudo mais que a gente tem hoje, né? Então, está aí a famosa Torre de Babel, citada na Bíblia. E aqui os jardins suspensos da Babilônia, uma representação também. Então, os jardins suspensos da Babilônia, vejam que ele era arborizado em todos os andares e que era extremamente alto. Então, nesses centros aí é que foram desenvolvidos os estudos da astrologia e da astronomia. Justamente servia como observatório para os estudiosos poder desenvolver os seus estudos a respeito da astronomia e lá em cima, como eles diziam, né, perto do céu, eles podiam desenvolver esses estudos com mais, vamos assim dizer, com mais eficiência. E, continuando aqui, a gente pode ver uma coisa geral da cultura mesopotâmia, né, que é os deuses, o rei, o exército, que todos esses povos que viveram naquela região, eles têm culturas semelhantes, mesmo porque eles vão agregando a cultura do outro com a cultura deles, né? Como eu falei, não, quando um povo era subjugado, sua cultura não era totalmente exterminada. Então, tudo isso vai dar um caráter peculiar
que tem semelhanças entre todos os povos. E aqui um zigurate. O que seria um zigurate? Seria um templo, mas que não era somente um templo, que podia servir também de observatório nos estudos, que a parte de baixo poderia servir de celeiro, poderia servir de morada. Então, vocês podem ver que a parte arquitetônica naquela região da Mesopotâmia, porque o zigurate não foi uma coisa típica da Babilônia, foi uma coisa típica da Mesopotâmia, no geral, né? Então, eles tinham um desenvolvimento arquitetônico bastante elevado. E, do mais, eu quero que vocês assistam esse desenho animado recomendado aí nesse site, que ele vai falar sobre a Mesopotâmia de forma bem agradável, viu? Outra coisa também, eu sei que vocês estão em casa, então sempre estão assistindo. Eu recomendo que no momento, depois que vocês cumprirem as tarefas das aulas, vocês assistam esse filme, Escorpião Rei, que vai dar um entendimento do ideário daquela época. Outra coisa também, façam sempre a leitura da parte que vocês estudaram na aula e comecem a responder a atividade referente ao capítulo, certo? Então, espero que vocês tenham um bom aproveitamento nas tarefas e que em breve nós estejamos juntos e misturados. Tchau!